Já, já estamos valendo. Vou achar aqui meu Face. Compartilhei. Você achou certinho? Achei. Voltei. Eu acho aqui que eu preciso colocar. Compartilhei também. Coloca público lá. Isso. Eu tô tentando achar porque não apareceu na minha página aqui ainda. O meu eu já compartilhei, já apareceu lá no Face o senhor, eu já compartilhei. Então, Já eu está por aqui público, já está público, gente. já. Então, estamos Já valendo? está público. Estamos. Vamos esperar o pessoal entrando aí, né? Um Sim. pouquinho. Já tem um pouquinho, mas vamos esperar mais um pouquinho. Quem tiver com a gente, se puder ir compartilhando. Ajuda a Compartilhando, gente. né? Quem estiver aí com a gente, pessoal de casa, compartilhando, por favor, a live. Vamos lá, gente, tempinho da aí. página do Robson, da página do Pai Joey, da página do Pai Laércio, da minha página, vamos compartilhar para nós podermos interagir, para nós conversarmos. Boa noite, bênção a todos. Boa noite. A bênção. Boa noite, a bênção de todos também, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé, meu saravá para todo mundo. Coisa boa, tá com vocês aí. Uma Maravilha. terça-feira de noite quente, em Londrina, maravilhosa, com amigos. Delícia. Não, adoro. O axé Oiafunjó já se mostra presente. Axé o... Compartilhando aqui que estão parecendo uma metralhadora. Axé Isso aí, o... axé! Ah, meu axé, vambora, vambora. Tenho até medo do dia que o Pai Joey fala assim, esse é meu inimigo. Pronto, aí lascou. Ai, graças a Deus vocês são todos meus amigos, meus irmãos. Que delícia. Axé. Muito bom. Pessoal, vamos começar nosso bate-papo, então? Bora Pode lá, ser? né? Acho que aí a gente, né, vai indo. Lembrando que esse vídeo ele vai estar também lá no canal, Axé Pé Vermelho, no YouTube. Então, quem não fez a sua inscrição lá no canal, por favor, façam, né, a inscrição, dê um like lá para a gente nos vídeos. A ideia do canal, nós vamos estar falando então um pouquinho hoje, essa é a nossa ideia, né, de falar um pouquinho de como essa ideia surgiu, né, do canal, de quais são os objetivos do canal e quais vão ser as nossas metodologias, né, principalmente, né, as que a gente pensou inicialmente e, claro, com o apoio de todos e todas, nós vamos estar ampliando as metodologias porque a gente quer um canal para todo mundo, né? Exatamente. Então, estão presentes aqui conosco o Babalorixá Joy, de Oxum, a Yalorixá Yai Kandaiô, né? E a mãe Kandaiô, e o pai Laércio. Eu não sei como, às vezes na Umbanda, às vezes a pessoa prefere se chamar de padrinho, de madrinha, enfim, né? Mas aí tá o pai Laércio, então também aí representando um pouquinho da nossa Umbanda aqui da nossa região, né? Não puderam estar presentes aí, que participaram estão participando da concepção do canal, o Tata Landiranguange, que é o Abner, né? E o Ogan, o Ellison, que também está em outra reunião também, hoje não pôde estar aqui conosco, né? Mas seríamos nós 6 e mais todos e todas que queiram estar com a gente nesse canal, né? Então, para a gente começar, posso fazendo aqui pela ordem. Gostaria de começar aí só uma apresentaçãozinha rápida de cada um, né?
Então, eu sou Ogan Robson, sou Ogan e sou Ogan Robson. Eu gostaria que cada um se apresentasse aí para todo mundo e a gente começa aí nossa discussão, beleza? Lembrando, quem está assistindo, quem está conosco, por favor, as suas dúvidas podem estar colocando aqui no chatzinho, tá? Perguntando, e a gente, na medida do possível, a gente vai interagindo com quem estiver conosco aí, beleza? Obrigado, então, queria ir pela ordem, Babalorixá Joey, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou Babalorixá Joey de Oxum, Babalorixá do Eleaxel e Afunjó, aqui de Londrina, né? E para a gente é um prazer estar aqui, para a gente é sempre um prazer fazer esse ajô, essa comunicação, né? Nós todos irmãos aqui. E é isso aí, gente. Estamos aí para bater um papo, estamos aí para esclarecer dúvidas e deixar nossa religião mais fortalecida, né? Um beijo a todos aí e vão compartilhando. Por favor, vão compartilhando aí o nosso vídeo e vão se inscrevendo no nosso canal no YouTube. E Alorixá e Candayu. Boa noite a todos e todas. Meu Mutumbá, Macuyu, Colofé, Apêncio, Saravá. Eu sou Yalorixá Cláudia Candaiô, do Ileaxel de Aiote Onioiá, aqui de Londrina também. Venho aí junto com o Pé Vermelho e os demais companheiros fortalecer a religião de matriz africana, esclarecendo dúvidas, batendo papo, trazendo entretenimento e aprendendo também com todos vocês que estão inscritos e todos os outros que ainda irão se inscrever. É muito importante para nós esse fortalecimento da cultura de matriz africana e trazer para vocês tudo aquilo que a gente tem e agregar conhecimento, amizade e unificar todas as casas. Um grande abraço para todos e se inscrevam no canal. Pai Laércio. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos aí à nossa live, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Vão compartilhando, curtindo, se inscrevendo lá no nosso canal. E eu sou o Pai Laércio, normalmente me chamam assim na Umbanda, confidenciando já de antemão a vocês. Foi difícil no começo aceitar ser chamado de pai. Enfim, sou da Casa de Umbanda da Sagrada em Londrina, Cambé, Paraná, e nós estamos aqui no canal Axé Pé Vermelho, com um grupo maravilhoso de pessoas, para trazer um grande leque de assuntos, temas, das religiões de matriz africana, Umbanda, de forma descontraída, divertida, despojada, com seriedade também. Convidar todos vocês, vão compartilhando, curtindo e participando através do nosso chat, aí, das perguntas, aí, interagindo com a gente. Um grande saravá, um grande axé a todos e muito obrigado. Salve, salve, salve. Então, a gente já está com bastante gente aqui interagindo com a gente, né? Bom, há um tempo atrás, a gente já vinha discutindo um pouquinho dessa ideia, né, da gente ter algum espaço que represente aí as religiões de matriz africana aqui da nossa região, né? Porque a gente vive, não que isso seja alguma coisa ruim, mas a gente só escuta as pessoas de fora, né? Acaba não tendo muita referência, eu digo, essa referência eletrônica, né, desses espaços de discussões, a gente acaba não tendo muita referência aqui, principalmente aqui no norte do Paraná, né, mas a ideia é que seja um canal que abranja, né, todo o estado e que também a gente consiga trazer referências de fora também
que já contribuíram e que possam contribuir com a gente aqui também. Mas o ponto de partida é aqui o povo aqui da região norte do Paraná. Então, a gente já vinha discutindo essa possibilidade de ter um espaço para isso, porque a gente já vinha fazendo com algumas pessoas, né, no presencial, né, mas essa ideia de abrir seria bem interessante. Então, eu acabo tendo uma conversa fui atrás de alguns ogãs, nós conversamos com alguns ogãs e acabei indo atrás da Yai Kandaiô, que a Yai Kandaiô falou assim, olha, eu quero montar um canal. Eu falei, nossa, eu também, né? E mais gente também. Então, poxa, as coisas estão indo aí a nosso favor, né? Então, vamos pensar junto, e aí a gente acaba batendo a ideia também com o pai Laércio, com o pai Joey, né? E aí a gente começa com essa história do canal, né? Que a cada dia a gente vem pensando metodologia, vem pensando formas, né, de estar sempre aí em contato com as nossas comunidades. Aí veio a questão da pandemia, que foi até uma, uma, uma coisa interessante para a gente, porque de uma forma ou de outra a gente precisou começar a se interagir a partir da internet, né? Então a gente acaba utilizando essa coisa ruim da pandemia como utilizando o positivo, porque a gente começa a aprender a mexer, ainda estão tentando aprender a mexer, né, nessas questões aí, né? Mas de uma forma ou de outra a gente acaba ficando meio que obrigado a mexer nisso, e essa é uma forma da gente chegar nas casas, da gente chegar nas pessoas e as pessoas chegarem até a gente também, né, com suas ideias, enfim, a partir desse espaço aqui, né? Então, dessa forma, a gente começou a se reunir, né? E aí começamos a pensar em nome de canal, metodologia, forma, como que a gente pode tá pensando, né? E aí veio o nome Axé Pé Vermelho, né? Axé Pé Vermelho por duas razões, né? Várias outras, mas as duas principais seria pela denominação que a gente tem aqui, pela terra ser meio que roxa, nosso pé fica todinho mesmo, né? E o pé no chão mesmo, né? O pé no chão, o pé no barro, que é o que a gente, tanto o pessoal de Candomblé quanto o pessoal de Umbanda, sabe a importância que tem de estar com o pé no chão, né? Então, por isso aí o nome Axé Pé Vermelho. Aí agora eu gostaria de passar um pouquinho, né? Ou deixar à vontade para quem quiser falar, né? Para a gente falar um pouquinho aí né, depois se quiser retomar um pouquinho dessa questão da concepção, fica à vontade, mas senão a gente já vai para os objetivos aí do canal, e aí cada um colocar o que estava pensando, né, quando trouxe a ideia do canal, quando ouviu a ideia do canal, falou, nossa, que legal, vamos poder fazer isso. Então fique à vontade aí, quem gostaria de estar falando, por favor. Posso falar? Claro, Eu acho super importante a gente ter essa ferramenta que nos aproxima, né? Nos aproxima de uma forma muito bacana, né? Porque não só nós quatro que hoje estamos fazendo parte dessa live, mas como vão ter outras participações de alorixás importantes aqui de Londrina, de babalorixás também importantes aqui de Londrina, de Ogãs, de Equedes, enfim. Mas a importância, quando você jogou essa bola aí para a gente, de ter um espaço de voz e de fala, né, é primordial, né, nos tempos que a gente vive hoje, de repressão, que nunca mudou, né, a gente só continua, e de luta, e de autoafirmação, que a gente tem que se autoafirmar o tempo inteiro, como um povo de terreiro, como um povo de candomblé, e fica aí mais um espaço
que é extremamente democrático, né? Que eu achei o maravilhoso da ideia foi que é democrático, aqui é Umbanda, Candomblé, enfim, o Candomblé nas suas divisões, Angola, Queto, Jeje, né? A gente vai aqui poder falar sobre lendas, orixás, enfim, até dança mesmo, e quem não sabe, eu era bailarina e dava aula de dança dos orixás, de contribuir de todas as formas possíveis, e mostrar também que aqui no norte do Paraná, principalmente, tem candomblé. Tem candomblé, tem umbanda, tem coisas de respeito, tem coisas que têm fundamentação, sim, né? E muito importante, nós, né, que moramos aqui, que vivemos aqui, que temos casa aqui, estarmos unidos, que eu acho que eu sempre uso essa palavra, que falta muito hoje na nossa religião é o amor, né? Que eu acho que o amor é a base de tudo no candomblé. A gente vai para a Roça de Santo com amor, a gente depena um bicho com amor, a gente vai para o terreiro de Umbanda com amor, e a gente tem que olhar para o outro com amor também. Eu acho que é a base de tudo aí. Candomblé é isso, é amor. Certo. Isso aí, pai. Mãe, Cláudia, seu áudio, mãe, por favor. Foi. Oi. Tá? Voltando, só fortalecendo a fala do Gun Hobbs, do pai Joey, né, quanto à criação, que veio com essa pandemia, com essa triste realidade que nós estamos vivendo hoje. Quando eu chamei Robson, na realidade eu tinha 2 convites para uma rádio alternativa, né, uma rádio via internet, e eu sempre digo que o lema que eu tenho aqui em casa e no Instituto é eu, nunca, nós sempre. Por que não chamar a todos os companheiros e companheiras, os irmãos, os orgãs, Equedes, Babalorixás e Alorixás? Até mesmo por uma questão de referência, né? Hoje, Londrina não é só londrinense, né? Nós temos uma miscigenação, inclusive de culturas, de pessoas de outros lugares, de outros estados, e que se fixaram aqui e tomaram Londrina como sua terra, como seu lar, que é o meu caso, e caso de Joey também, apesar de já estar aqui há muitos anos. Então, o como o de fora é tratado, como nós podemos agregar, como nós podemos somar, não é o diferente, é a somatória de um conjunto religioso, o que nós sabemos que podemos passar e o que nós não sabemos que podemos aprender, né? É uma eterna faculdade, é uma eterna troca de favores, uma eterna troca de conhecimento. O Axé Pé Vermelho ele veio como um divisor de águas, também como um divisor de águas. Porque quando se fala em candomblé, as pessoas conhecem candomblé de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, não que não devam conhecer, sim, mas onde fica o Sul religiosamente nessa história toda? Então, mais precisamente, nós estamos colocando, eu não digo nem mais tentando, né, a partir de hoje, colocando o sul do país, mais precisamente o norte do estado do Paraná, no mapa religioso do país, para as pessoas saberem onde fica o sul, onde fica Londrina, como nós fazemos nossa cultura, como nós fazemos nossos candomblés, né? Como é a nossa agregação, como é o nosso convívio com os nossos. Então, o canal Axé Pé Vermelho ele vem também para isso, para fortalecer e fazer essa troca de favores, essa troca de conhecimento, essa troca de energia que é importante. Com certeza. Pai Laércio, a Icandaiô deu uma Quando eu travadinha nunca, lá. mas sempre, com êxito. Eu acabei caindo também. Oi. Com a conexão aqui. Nós não conseguiríamos sozinhos chegar onde nós chegamos nesse exato momento. Então, a Axé Pé Vermelho vem aí para fortalecimento e para agregar, para trazer muito mais pessoas, e não falarmos somente para Londrina e região, mas para o Brasil,
para que o Brasil, para que o país conheça a nossa forma de cultura, a nossa forma de diversidade, a nossa forma de troca de conhecimento e experiência. Então, isso é muito importante, isso é muito gostoso. Legal. Vai, Laércio. Olha, o canal Axé Pé Vermelho, como já foi dito, com essa proposta de mostrar a religião aqui da nossa região, pois afinal, segundo alguns levantamentos antigos aí, datados aí dos anos de 2000, mais ou menos, falam de mais ou menos em torno de 400 até 600 terreiros em Londrina, na região metropolitana. E aonde que nós estamos? Quem somos nós? Né? E a diversidade de ritos, de candomblés, queto, jeje, Angola, se refortalecendo agora novamente, uma diversidade de umbandas muito grande, cada um à sua forma, e isso muitas vezes se torna invisível, né? E, infelizmente, essa invisibilidade acaba nos tornando também alvo dos nossos algozes, muitas vezes, de muitas críticas, enfim, de muitas situações que a gente vem vivenciando em relação à intolerância, preconceito, assim por diante. Porém, eu acredito que estamos num momento que também deve ser fortalecido muito o que há de bom da nossa religião. Eu acredito que somente a gente mostrando o que há de diversidade, de cores, de danças, de ritos, de eficácias, dessa magia dos ritos. Esses dias, até conversando com uma pessoa absolutamente leiga em relação a Umbanda e Candomblé, e comecei a explicar algumas coisas, de algumas nuances do Candomblé e da própria Umbanda, e a pessoa ficou maravilhada, porque não conhece isso, né, este mundo. Então, a nossa proposta é trazer um leque variado para que seja tanto de pessoas que estejam da religião, que conheçam a linguagem da religião, mas para que pessoas também que não são da religião, querem, sem se despojar da sua fé, da sua própria religiosidade, mas que venham conhecer quem nós somos. Então, o Axé Pé Vermelho, ele vem com essa proposta regional, com uma proposta, quem sabe, mais ampla, de fortalecimento da nossa cultura local, né? Com todo esse leque maravilhoso aí que a gente tem da nossa religiosidade afro-brasileira, indígena, misturada, e assim somos nós. Sim. Acho que uma coisa importante é a gente pensar também que quando a gente veio com essa ideia, né, a gente tem percebido já com o tempo que a gente está sempre platinando, né, sempre buscando, sempre recomeçando e muitas vezes a gente tem se dividido. Então, quando a gente pensa nessa ideia do canal, e quando a gente fala o canal, não é o canal do Robson, não é o canal da Icandayu, não é o canal do Joey, não é o canal do Laércio, né? É o canal do Candomblé, é o canal da Umbanda, é o canal, né, como o pai Joey falou, dos Candomblés, né, das Umbandas, que a gente também sabe que existem diversas vertentes de Umbanda, né? Por que não o pessoal do samba? Por que não o pessoal do maracatu? Por que não o pessoal do afoxé, né? Por que Sim, não? Né? sim. Então, a ideia é que a gente consiga, né, fazer trazer essa união, esse ajô tão esperado, né, tão falado pela gente, porque a gente adora falar, né, porque a gente não tem união, porque, né, mas a gente fica esperando, de repente, um abre, aí a gente fala, não, vamos abrir o nosso, porque, né, aí a gente fica competindo entre nós, né. Então, a ideia desse canal completamente ao contrário, né, todos, claro, que não é qualquer coisa que pode ser falado aqui, né, a gente quer mostrar o lado sério da nossa religião, então a gente vai ter que ter um mínimo de coerência, né?
né? Mas é um espaço para todos e para todas que queiram estar aqui conosco, né? Qualquer casa pode gravar o seu vídeo, né? Qualquer Yalorixá, qualquer Babalorixá, qualquer Ogã, qualquer pai de santo, qualquer zelador, qualquer, enfim, né? Pode falar do seu orixá, pode falar né, do seu entendimento de religião, enfim, eu acho que a ideia do canal ela tá muito focada nisso, né? A gente aqui é nós por nós mesmos, né? Então, esses são um pouquinho dos nossos objetivos aí com o canal. Não sei se pelas falas, né, se nós esquecemos de algum, se tem alguém aí que lembra de mais algum objetivo, por favor, podem ficar à vontade. Se não, gostaria de que a gente já passasse um pouquinho para essa questão das metodologias, Sim, sim, Sim. né? sim. Vamos inverter, Tranquilo. podemos inverter a ordem ou manter uma ordem? Eu estou falando pela ordem que está me aparecendo aqui, tá? Podemos continuar na mesma ordem. Vocês que Então, sabem. então tá, Pai Joy, o senhor Hum. Podemos foi continuar com a eleito mesma ordem. democraticamente, então, pela ordem, o senhor que fala, então. Falar sobre metodologia. Isso, quais são as formas, né, que a gente pode utilizar, né, para a utilização do canal, enfim. Certo, certo. Eu acho que esse canal ele vai servir para muita coisa, né? Além de, claro, a gente não vai ensinar nenhuma casa o que ela tem que fazer, esse cuidado a gente sempre conversou em reuniões paralelas, né? A gente não vai ensinar nenhuma casa como tem que se tocar o seu candomblé ou como tem que se tocar a sua umbanda, né? Ou que seja, né? A gente vai passar um pouco da nossa cultura, eu acredito, conversando com os meus amigos durante aí esses 3 meses que a gente tem conversado sobre o canal, a gente vai passar, na verdade, coisas que são universais, né? E que cada um acredita também, né? E eu acho que a grande coisa é desmistificar um pouquinho a nossa religião, né? A coisa do Exu é o diabo, enfim, coisas bobas, né? Que a gente vai estar desmistificando, até para quem não conhece a coisa da nossa religião, como surgiu, né? Como foi trazido para o Brasil isso, como se houve essa miscigenação, né? De religiões também, que aí fundou-se outra religião. A gente vai falar, contar itãs, né? Que são histórias, lendas dos orixás, a gente vai falar sobre dança, sobre música, e também eu acho que é importante ser um canal que a gente tenha a voz, no sentido de, fez alguma coisa errado em tal casa, não errado no sentido, tipo, a polícia invadiu um terreiro, a polícia não sei o quê, tá sofrendo bullying, enfim, preconceito. Eu acho que esse canal também serve de uma forma para a gente se defender com tanta barbaridade que acontece hoje, né? A gente viu, acabou de ver aí uma menina que foi tirada do quarto de santo, saiu no Fantástico, né? Perdeu guarda. Eu acho que esse canal também serve para isso, para a gente se alertar, para a gente estar unido, né? E também se divertir. Eu acho que tem que ser um canal divertido, leve, um canal que a gente possa passar a beleza da nossa religião. A nossa religião é muito bonita, é muito linda, e as pessoas têm o direito de conhecer a verdade. É isso. Muito bom, pai, muito bom. Não sei se a gente precisa entender, às vezes a gente está contemplado, né, pela fala do outro, né? Mas fica aqui aberto, tem algumas perguntas já do povo, mas fica aberto de repente para complementar, enfim, se tem alguma visão diferente, fica aberto para os dois. Depois eu também vou tentar falar alguma coisinha.
caso Eu queira acredito que a complementar. fala eu acredito que a fala do Baba Joy vem de encontro a todas as nossas conversas durante os 3 meses, e também acrescentando que esse canal também está aberto para nós trazermos a visão política das casas, né? Como que nós estamos politicamente inseridos dentro dessa sociedade, os trabalhos sociais que as casas fazem, porque as pessoas talvez desconheçam todo um trabalho social que nós fazemos em torno Perfeito. das casas onde nós estamos instaurados, né? Então, as pessoas desconhecem, as pessoas costumam demonizar e falar aquilo que não conhece. Eu sempre acredito, eu quero acreditar, que tudo que seja tabu, as pessoas pensam que é proibido, mas hoje em dia, em pleno século XXI, as pessoas têm uma cultura, uma inteligência e o livre-arbítrio de perguntar e conhecer antes de falar algum tipo de coisa, algum tipo de palavra desconhecida, né? Então, o canal Axé Pé Vermelho também vem para isso, para mostrar o trabalho social, como nós somos tratados no bairro onde nós temos os nossos barracões, como é o trabalho social, o que nós fazemos enquanto casas de axé, né? O canal Pé Vermelho, então, vem trazendo toda essa postura e essa política social, religiosa, mostrando para as pessoas os nossos trabalhos, mostrando como as mães rezadeiras trabalham dentro de suas casas, que nós também temos mães rezadeiras, que as pessoas desconhecem Sim. essa política do bem, né? Do acender uma vela em prol do outro, do também distribuir doações, e nós estamos num momento de pandemia, então essa metodologia o quê? É o nosso trabalho, nós somos psicólogos religiosos, que nesse momento de pandemia, o que nós mais temos feito, mais temos conhecimento, é da ausência de espiritualidade e insegurança humana. Então, nós também viemos com esse trabalho de psicologia espiritual. Então, o canal Pé Vermelho vem também para essa denúncia. Olha, essas denúncias serão unificadas, nós estaremos também trabalhando em prol de cada casa que queira a nossa ajuda, né? Que atingiu. Ah, não, Sim, atirou a pedra no telhado do Baba Joey. Não, então atirou a pedra no telhado de todos nós. Porque isto exato. é o que é união, Uhum. é se doer pelo próximo, é amar ao próximo, é ajudar o próximo, ouvir o próximo, mesmo que esse próximo seja um babalorixá, uma ialorixá, porque as pessoas têm a concepção de que nós somos semideuses. Na realidade, nós somos simples Odoará, né? Odoaraiê. Uhum. Nós somos corpos na Terra que também necessitamos de amor, de reciprocidade e de troca de conhecimento e experiência. Amor, amor, amor é a palavra Axé Pé Vermelho. Axé. Axé, axé. Pai Laércio, Dando um complemento às falas, que foram maravilhosas, do pai Joe e da mãe Cláudia, a proposta, a metodologia do canal, acrescentando, e também através, nós temos o nosso irmão Wellison, né, que é dentro da área jurídica, que traz essa proposta também de muitas vezes, materiais às vezes, que são uma linguagem até, sem desmerecer, entendam bem, acadêmica muitas vezes, direitos, deveres, legislações, que muitas vezes nem todos têm a compreensão de poder ficar lendo ou entendendo, às vezes é uma linguagem um tanto difícil. E nós estamos tentando trazer essa metodologia, né, de trazer isso mais dissecado, numa linguagem mais simples a todos, né? E na questão da Umbanda, muito se fala, a Umbanda é pop hoje em dia, né? Popular, a inserção de muitos jovens procurando a religião, qual que é a linguagem a ser aplicada, o que está se falando nos terreiros hoje em dia, porque nós somos de uma geração que vai envelhecendo naturalmente, e vai chegando uma nova geração com novas falas, com novas visões, e a gente quer trazer isso à pauta, a debate, entender, escutar a todos, né? Então, basicamente, seria isso, com uma forma muito alegre, não simplista, mas direta e gostosa de ser ouvida, para que todos possam fazer um bom aproveitamento daquilo que a gente puder passar a todos.
Basicamente é isso. Legal. Isso aí. A gente tem algumas pessoas interagindo conosco, acho que é legal colocar as Sim, pessoas aqui, sim. mas eu preciso polemizar também, Claro, senão né, pai? vai, né? A gente já Ah, teve, se não. nós já tivemos Adoro, várias adoro. tentativas, né? Adora, né? Eu acho que quem me acompanha um pouco mais de tempo, ou quem viu um pouquinho da coisa que eu sou novo, mas enfim, já tenho um tempo de luta aqui na cidade. Nós já tivemos várias tentativas, né? Iniciamos com a Associação de Ogãs, né? Que acabou sendo falado, né? Pelas pessoas, pelas más línguas, né? Que a gente estava criando uma gangue de Ogãs, né? Para fechar macumbas e, enfim. Veio as questões do CETRAB, veio até as questões políticas partidárias, quando a gente começou a buscar a questão do PPL, né? As assinaturas para a gente criar. E a gente percebe, gente, que sempre tem alguém que tem medo de ser descoberto. Eu acho que esse é o grande problema. E aí que são as pessoas que vão estar sempre jogando contra, né? Então, as pessoas que estão com medo que alguém descubra, né, algo de errado que aconteça nos seus axés, enfim, podem ficar tranquilos que o canal Pé Vermelho, ele não tem esse objetivo, né? Nós não vamos fazer denúncia, nós vamos mostrar o positivo. Uhum. E aí, claro, né, vocês têm todo o direito, de repente, o pai de santo, a mãe de santo que esteja ouvindo, tem todo o direito de falar para o filho, não assista isso, né? E aí o filho vai, né, vai ponderar e vai cumprir ou não essa regra, né? Mas a ideia aqui é a gente mostrar o lado positivo do Candomblé, o lado Sim, positivo da Umbanda, as ações positivas que nós fazemos, que cada comunidade realiza, né? Aqui a gente tem uma irmã aqui que ela está falando o seguinte, eu vou colocar aqui na tela, ó. Concordo e podendo mostrar a beleza, os milagres, as bênçãos e o bem que fazemos a nós e à sociedade também. Muitas vezes a opinião da sociedade não imagina como somos unidos, bons e amados em nossas casas de axé e o amor e respeito de nosso sagrado, ao nosso sagrado. E é bem isso, né? minha filha, um beijo, Gisele. Nossa Senhora, olha só como Minha vai filha Joia. fica todo cheio, né? É Mas claro, né? é isso mesmo. Mas é isso, né? Por exemplo, eu andei pegando alguns testemunhos, né, dentro dos terreiros. E eu acho que a gente tem muito mais testemunhos do que essas igrejas midiáticas colocam nas televisões. Só que a gente não usa isso. A gente não Com fala certeza, do camarada que chegou drogado, do camarada que chegou desempregado, da com família que certeza. estava completamente desestruturada, que se estruturou, né? Então, por que não a gente não utilizar o canal, né? Para que a gente também mostre isso, né? Para que a gente fale, olha, tá vendo essa família? A família, claro, que queira, né? Dar Sim, esse testemunho. Por exemplo, a gente tem o Abner aqui que não pôde estar Exato. conosco aqui, Presente. mas o testemunho do Abner é fantástico, o que ele era antes da religião e o que a religião transformou ele, ou o que ele se transformou, né, depois da religião, né? Que a religião acho que não transforma, né? Dá possibilidade, mas vai cada um, eu né? acho que a gente pode começar com os nossos testemunhos também, né? Que eu Eu me ia falar isso coloco nisso. agora. Eu ia Sim. falar isso agora. É. Tem mais uma aqui, ó, do Igão, o Igão mais conhecido como Jesus, né, ó. Oh, meu O, querido, can, o canal tem que ajudar a furar a bolha midiática e de falsas informações acerca da religião, com né? certeza. Concordo plenamente. Né, quando eu vou falar do Candomblé, né, quando eu tenho eu sou convidado para falar numa universidade, enfim, né, eu estou mais falando que o Candomblé não é do que o Candomblé é, porque a gente está mais tentando desconstruir o que fizeram com o nosso Candomblé do que, de fato, o que nós somos, né? Então, Exatamente.
Exatamente. Veja O bem, canal também vai veja ser bem, usado para isso, né? veja bem. Aí agora, pode falar, Ian. Quando nós falamos dos testemunhos, que é o que nós vemos muito em outras religiões, em outros segmentos religiosos, e daí o senhor fala do Tata, que hoje não está presente porque está em funções onde ele, né, frequenta, e o pai Joey também vem falando dos nossos próprios testemunhos. Então, quando a gente fala de testemunhos, as pessoas, olha, a igreja modificou, a igreja tal modificou fulano, né? E quando a gente fala dos testemunhos da religião de matriz africana, o pai Joey disse que a gente pode começar com nós juntos, porque as pessoas podem chegar, por exemplo, os filhos do Babá Joey e falar toda a transformação que Oxum fez na vida deles, né? O senhor, na casa do senhor, o pai Robson, pode falar das pessoas que frequentaram, que também tem testemunhos maravilhosos, do pai Laércio, o meu, né? Mas nós, enquanto pessoas que temos postos, que temos cargos dentro dessas casas. Agora, mas eu Né? falei do meu mesmo, sabe? Quando eu falei do testemunho, eu falei o meu pessoal, sabe? Isso, Da onde eu nasci, como eu fui criado e o que o Oxum fez na minha vida, entende? Sim, a transformação do orixá na minha própria vida, né? É isso mesmo, porque assim, eu sou uma mulher de 47 anos, que sou mãe de 3 filhos, e o meu filho do meio, que vai completar 19 anos, dia 19, ele nasceu com um problema crônico pulmonar muito grande, ele estava internado. E meu pai de santo falou assim, tira ele, assina a carta e tira ele. E o médico chegou e falou, olha, ele não tem 20 dias de vida, então a senhora se apegue ao que a senhora quiser. E eu peguei meu filho pelas costas e pelo bumbum, porque os membros dele estavam soltando do corpo. E coloquei dentro do quarto de santo, assumi o termo de responsabilidade, minha família toda é evangélica e católica. Ai, vai matar, vai oferecer e tudo mais. E o médico falou que ele não tinha 20 anos de vida, ele foi iniciado, hoje meu filho está com 15 anos de santo, completou dia 5 de julho, completou 15 anos de santo, uma criança que o médico vai morrer daqui 20 dias. Então, meu filho hoje está aí com 15 anos de santo, 19 anos de idade, e através dessa transformação na vida do meu filho, eu já era do candomblé, eu já sabia o que queria, mas se me tirarem do candomblé hoje e me colocarem em qualquer lugar, eu vegeto, porque o candomblé, ele é a transformação. Nós precisamos acreditar, nós vemos a transformação, porque eu acredito sim na transformação de cada pessoa, eu acredito nesse milagre de Olodumare, eu acredito no milagre de Oxum, no milagre de Ogum, no milagre de Odé, porque o respirar da gente dentro da religião vem através de Olodumare, vem através de Orixá Ufurucu, é o sopro da vida, e esse sopro da vida é o que transforma e faz milagre, faz com que nós estejamos aqui em qualquer lugar testemunhando o que éramos, o que fomos, o que somos, e com certeza a melhora que nós teremos daqui por diante. Nós vivemos hoje, mas acreditando numa melhora através do orixá. Então, eu tenho meu filho graças ao Odé, graças a Xanguairá, graças ao Oiá, graças ao Molu, ao Baloê, que meu filho está vivo hoje, porque eu tirei ele de dentro do hospital com 20 dias de vida, atestado pelos médicos, e hoje meu filho está com 19 anos. Eu sou eternamente grata ao candomblé, grata ao meu babalorixá, pai Jorge do Airaquinibá, pai Jorge de Xangô, sou eternamente grata ao orixá pela vida dos meus filhos e por cada problema dos meus filhos eles poderem dar o testemunho assim, eu mudei porque o orixá me deu força. Então o orixá me dá força. Axé, mãe. Esse e outros tipos, né, de testemunhos, enfim, que a gente vai buscar para estar aqui, né? E isso acontece em qualquer lugar, né? A pessoa tendo fé, tendo convicção, eu gosto mais de falar de convicção, né? A pessoa tendo isso com o seu sagrado, seja ele qual for, né? Por exemplo, o meu sagrado é Ogum, né, do Joey Oxum, enfim, assim, né? Ou outros, né? E a fala anterior do senhor é super importante, porque o senhor colocou aquilo. Em outras religiões, isso é muito falado, sobre as graças mesmo, né, alcançadas, vamos dizer assim. E na nossa, raramente você escuta isso.
Raramente você escuta alguém dando um testemunho que o orixá salvou a vida, que o orixá fez. Isso é uma coisa que a gente não tem esse costume de fazer. E Mas é importante isso. eu acho acho não, é importante, mas eu acho que isso acontece ou não acontece porque a gente cura muito quem não é da religião, É, né? é. A Então, assim, maioria, né? a gente acolhe muita gente de fora e entregam as bênçãos, né, para essas pessoas, né, que com certeza, ou na grande maioria das vezes, elas não vão, elas não Não vão deu. expor isso para o Eu mundo, vou né? fazer o advogado do diabo agora. Não deu certo na igreja evangélica, não deu certo na igreja católica, corre para Macumba. Isso é a Eu última vou dar um opção. exemplo, A gente sempre é a última opção, né? A Sim, eu gente vou dar um sempre é a exemplo. última opção. Por exemplo, nós estamos agora em um novo local. Então, ampliamos um pouquinho para poder receber mais as pessoas com um pouco mais de conforto. E lá antes da pandemia, num dos primeiros toques que a gente teve, eu estava com 10 filhos dentro da casa da religião, da Umbanda. E na assistência, eu estava com 40 pessoas aproximadamente. E você olhando para aquele leque de pessoas que estava ali na assistência, na consulência, a maioria não são frequentadores assíduos de terreiro, mas estão em busca, às vezes, da última resposta ou da última esperança na vida. Isso é um fato que ocorre muito nas nossas religiões afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé. E isso não é falado. Porque a pessoa, muitas vezes, como eu costumo dizer, já foi no juiz, foi no advogado, já foi no médico, e, de repente, um punhado de folhas envolvido em uma mão, com uma vela verde acesa ao lado, curou a pessoa. Como que a ciência explica isso? Então, esses fatos, esses relatos, poucos são trazidos à baila. É óbvio que nós temos uma característica também de não querermos nos vangloriar, né, dos benefícios, ou ficar ostentando, ou transformar isso em ego, mas eu acredito que aqui no canal seria importantíssimo, é uma das nossas metas, né, nossos objetivos, de trazer esses relatos das pessoas que estão dentro da religião, de como isso transformou as pessoas. Nós temos, como foi dito, o Abner, o Ogan Abner. Eu tenho na minha casa um menino, o tabaqueiro de Umbanda, teve uma transformação muito grande, abençoou, abraçou a religião, e é um homem hoje de uma forma muito diferenciada. E a gente acaba vendo muito isso nos terreiros, mas pouco é falado. Eu acho que essa proposta do canal é muito importante e também trazer pessoas gradativamente que possam dar seus testemunhos, né, de como que uma iniciação no candomblé transformou a vida, de como um contato, uma conversa com a mãe Cláudia, muitas vezes sem a necessidade de uma manifestação, de uma abertura de um jogo, mas a conversa. Eu acho que, e eu tenho visto muito isso agora nos tempos de pandemia, as pessoas precisam de conversa, precisam, é óbvio, o sagrado faz falta, o contato com o sagrado, mas esse contato com a religiosidade, uma conversa, ouvir, como a mãe Cláudia falou, essa psicologia religiosa, né? E isso pouco é falado. Eu acho que uma das propostas muito interessantes que a gente tem debatido, a gente tem conversado entre todos nós, vai ser um dos pratos principais aí, a deguste dos nossos queridos amigos aí que estão curtindo e seguindo o nosso canal. É isso. sim. A gente tem uma pergunta aqui do meu irmão Wallace, né? Ele coloca, talvez vocês já tenham visto, tenham falado antes, mas terá alguma visão política do canal, no canal? Eu acho que quando ele pergunta da questão política, ele deve estar falando aqui da questão político-partidária, né? Porque, Wallace, o canal já é uma ação política, né? Sim. O canal já é uma ação política. O que acontece lá no seu terreiro, lá na sua comunidade, é uma ação política, né? Qualquer trabalho que envolva isso é uma ação política.
Agora, a gente discutir a política partidária, a gente discutir a política nesse âmbito, né? Eu acredito e eu acho bastante importante que isso também chegue a acontecer lá na frente. Eu acho que a gente é um pouco imaturo ainda com relação a essa organização político-partidária, né? Mas a gente precisa criar essa maturidade. Todas as igrejas, não se enganem, todas as igrejas, sejam elas católicas, sejam elas evangélicas, todas elas têm os seus candidatos, né? Todas elas que elegem os nossos presidentes, elas que elegem os nossos vereadores. E aí, quando a gente... Metade do Congresso é evangélico hoje. E aqui em Londrina, por exemplo, 90% dos vereadores são evangélicos, né? Wallace, como é que eu posso concordar com a política nacional e que implica na opressão aos excluídos sociais, aos indígenas, independente qual governo que fosse, eu não posso concordar com políticas que venham contra aquelas pessoas que estão necessitadas, aquelas pessoas que estão precisando de alavancamento, uma política que contradiga toda a cultura religiosa, ancestralidade dentro dos terreiros. E já que a gente está falando do contraditório, né, Robson e os demais, eu não posso concordar, às vezes até respeito com seguidores, às vezes, da religião, que são favoráveis, muitas vezes, a uma política social contraditória em relação àquilo que se reza e que se prega dentro dos terreiros. Eu não posso concordar com algo que destrói a natureza dentro da sociedade e depois, dentro dos terreiros, eu ficar fazendo um aspecto margarina ou até hipócrita, né, de louvar um rio, Oxum, de ficar batendo no peito, o que arô, salve os caboclos, se aqui fora, no dia a dia, nos terreiros, eu estou conspirando contra. É um paradoxo. Então, Pai Laércio, mas aí é uma coisa que o senhor até me dá gosto de interromper a fala do senhor, mas eu acho que isso é uma coisa que é culpa nossa mesmo. É culpa nossa, dos próprios membros da religião de matriz africana. Nós não somos unidos. Não. Infelizmente, nós temos que evoluir muito na questão de união, de respeito à casa do próximo, de política mesmo. E os evangélicos, eles vão em presídio. Eles vão converter pessoas em presídio, eles fazem um trabalho social de base de bater palma, entendeu? Enquanto nós, de religião de matriz africana, a gente só fala mal um do outro. Infelizmente. A gente vai na casa de um, porque a comida não estava boa, porque a cantiga que eles cantaram estava errada, porque a roupa do santo está feia, porque fulano não sei o que, está não sei o que. Aí vai, o pai Robson mesmo, eu sei que eu acompanho ele é meu amigo há quase 20 anos, acompanho o quanto esse cara já lutou em prol de política, em prol de direito, em prol... E sempre era meia dúzia de gato pingado que ia lá apoiar, entendeu? Enquanto nós mesmos da religião, a gente não criar uma situação de que é importante todo mundo se unir, a gente vai estar sambando. É como se jogasse água com sabão assim no nosso pé e a gente vai continuar sambando. Mas essa é a política do respeito que precisa ser mudada e transformada. Mas porque fulano pegou filho de Beltrano, Beltrano pegou filho de Ciclano. Ninguém pega filho de ninguém. Ninguém pega filho de ninguém. Eu vejo Desculpa, ninguém pega filho de ninguém. O filho sai da sua casa porque ele quer. E amanhã pode sair 2, 3 da minha casa e ir para a casa da Cláudia. Agora eu vou ficar de mal da Cláudia? Eu não. Se ela quiser ir para sua casa, ela vai para sua casa. Melhor entendeu? Que vá, né?
melhor que esteja vá. dentro do candomblé, né? Que esteja dentro Exato, da Umbanda. melhor que vá, melhor que vá. Se ela não se sente mais seguinte feliz na minha princípio. casa, ninguém é dono de ninguém. A gente precisa começar a respeitar a vontade dos seres humanos, a vontade das pessoas de estar naquele ebé ou não, de estar naquela igreja ou não. Porque também acontece de, essa igreja não me faz mais bem, eu vou para outra paróquia. O Jesus Só que você não fica... igreja... Isso, só que o padre não fica de mal do outro padre, não fala mal do outro padre. Agora, a gente tem que parar com isso, a gente precisa evoluir. Evoluir enquanto sacerdote. A gente tem que estar muito mais atento e muito mais preocupado com o que a gente fala, eu digo com relação à nossa ética, sim, né? Do que para onde o nosso filho, nosso irmão, enfim, vai, né? Porque aí eu acho que o grande peso é esse, né? Porque eu estou dentro da minha casa falando mal do pai de santo A, B, C ou D, o meu filho vai sair da minha casa, vai para lá, claro, que aí ele vai levar e vai falar. Então a gente tem que estar muito mais preocupado com a nossa ética, né? Exatamente. Dentro da religião do que com isso, né? Exatamente. Eu parto do seguinte princípio, eu, enquanto mãe biológica, posteriormente sacerdotisa e alorixá, eu parto do seguinte princípio: eu coloquei 3 filhos biológicos no mundo, para o mundo, e não os segurei, não os prendi e não os privei de bater as asas. Os filhos têm o direito de ir para onde quiser, mas devemos, enquanto babalorixás e alorixás e postos e cargos, ter o discernimento de acolher esses filhos que vão a qualquer casa, seja a qual for, e termos a dignidade e o discernimento de não nos calar, de nos calar e não blasfemar contra os pais ou mães de santo que esses filhos de santo saíram, entendeu? Porque os filhos têm o direito de ir para a casa de quem quiser, mas nós, enquanto religiosos e dirigentes de casa, não temos o direito de blasfemar, de redimir ou diminuir, seja qual for, o babalorixá com toda certeza, com mentiras para conquistar cabeças. O problema é esse. Então, o problema não são os filhos que saem, não são os filhos que saem, mas a forma que esse babalorixá, ou que essa ialorixá, ou o que ela vai falar do possível pai ou mãe de santo de onde esses filhos saíram. Então, é essa postura que nós temos que corrigir, é este o caráter, é este eu acho que isso é uma coisa, isso é uma coisa muito forte aqui no Sul. Né? Isso é muito forte, essa coisa. Não. Nas grandes casas, eu posso te falar isso, por exemplo, axé o Pofonjá, axé Cantuá, axé, enfim. Essas grandes casas, não tem essa coisa, eu tomo 1 ano aqui, depois eu tomo 3 com outro, depois eu tomo 5 com outro, depois eu tomo 7 com outro, depois eu... Não que não aconteça. Eu acho que acontece. Mas eu acho que não é tanto. Aqui existe muito isso, e eu acho até por essa rincha mesmo que acaba acontecendo. Entendeu? De tipo, fulano não presta. Beltrano não toca bem. Tá tudo errado ali. Não sei o quê. Parará. Aí, como eu falo, quando eu cheguei em Londrina era chamado no candomblé, eu falo da minha nação, de terra de maluco. Entendeu? E hoje, eu falando com o pai Robson sobre isso, isso é uma grande mentira. Porque aqui sim nós temos boas casas, nós temos boas iás, bons babalorixás, e esse canal está sim para mostrar que aqui existe axé sim. Sim. Tem entendeu? Vamos só ler aqui, Olha, deixa eu mandar um beijo, só um minutinho, pai Robson. Então, manda um beijo e já lê aí, mãe, o que ele Tata Cris Cambalandê é um grande amigo meu da Bahia, tá? Ele é Tata Cambondo lá na Bahia. Um grande beijo, Tata Cambalandê. Um abraço, muito obrigado por estar aqui conosco no Axé Pé Vermelho. O Tata, ele fala assim, a questão hoje é a falta de respeito e ética.
muitos vão para as casas alheias para influenciar os filhos alheios e, para isso, até se desfazem do dono da casa. E os fracos de fé se emprenham pelos ouvidos alheios e vão atrás de folclore. Tata, Cris Soares Cambalandê, Ilhéus, Bahia. Tata, um abraço, o senhor é meu amigo de todo momento, muito obrigado por estar nos prestigiando, tá? Macuyu, e continue conosco, viu? Isso é muito importante, essa questão dele é super importante, eu acho super importante, mas, por exemplo, assim, eu sou navalha do pai Carlinhos de Inhaçã, ele é Axel Fabebé, eu estou há 26 anos na mão dele. Eu não saí da mão dele, eu sou navalha dele e estou com ele até hoje. E não que meu pai de santo seja perfeito, e eu estou longe da perfeição. É isso que a gente tem que entender, a gente não é Deus. Justo. Mas a gente é ser humano, com falha, com erro, ninguém sabe candomblé, porque o dia que todo mundo começar a falar assim, eu sei tudo, bate o palmo, eu sei tudo, então vamos parar de aprender, né? Então a gente não precisa mais aprender, certo? Só que o que eu acho que existe uma coisa assim, desculpa, o Iaô ter cabeça fraca também, para ir lá falar, vou lá jogar com fulano. Fulano fala, vou sair da casa. Não, desculpa, agô. Isso não existe. Aí é uma coisa aqui, ó. Existem muitas outras coisas atrás disso. É isso que a gente tem que ver, né? Mas eu ainda defendo o livre-arbítrio. Eu defendo o livre-arbítrio. Eu acho que assim... Eu continuo defendendo, pai Joe, eu continuo defendendo, concordo com o senhor, mas, assim, geralmente, o que eu quero só ressaltar, tá? Não estou defendendo nem criticando. Se vê muito em redes sociais o Babalorixá falando do Iaô, ou do Ebome, ou do Abian, que foi para cá de fulano, Beltrano e Cicrano. Ok, porque é o que a gente mais vê em redes sociais. Uhum. Mas nós temos que começar também a ver e falar da postura do Babalorixá, que vai receber esse Iaô, esse Abian, esse Ebome. Porque, como o senhor mesmo diz, todo mundo tem o direito e o livre-arbítrio de ir para onde vai. Concordo para onde quiser. Mas a questão é a postura do Babalorixá ou da Ialorixá que vai receber esse ori. E não compactuar com que essa pessoa, seja ele Iaô, Abian, Ebome, não compactuar com a conversa que vai chegar. Porque o Iaô que vai sair da minha casa e chegar em sua casa ou na casa de qualquer um dos demais aqui falando de mim, amanhã vai sair da sua casa e vai fazer a mesma coisa. Então, é a postura de nós, enquanto Babalorixás e Ialorixás, receber essa informação e parar essa informação ali. E não falar que vai incorporar fulano, que vai pro jogo. Vários já saíram da minha casa. Aí, vários saíram da minha casa. Vai pro jogo, para ganhar essa cabeça, vai pro jogo e diz, mas teu pai tá te queimando para ganhar essa cabeça. Então, é isso que nós, enquanto sacerdotes, sacerdotisas, babalorixás e alorixás, não podemos aceitar. É a postura, é a nossa postura. Por quê? Porque os Iaôs de hoje serão os Ebomes de amanhã. E é essa referência que eles vão levar. Cláudia. Eu tenho Iaô que nem fala que eu fiz o santo dele, que fala que tem 30 anos de santo e baixa no peito que é Babalorixá e que saiu da minha casa, de Iaô. E nem por isso eu saí gritando, correndo atrás dele. Entendeu? Ou queimando ele para qualquer um que seja. Agora, se me perguntar, fulano é seu filho? Eu vou falar, é. Você que fez? Fui. Eu tenho casa em Londrina há quase 25 anos. Robson foi na minha primeira casa. Né, pai? Foi. Eu tenho muitos filhos que eu fiz e que foram para outros axés. Eu tenho filhos que eu fiz que meu pai de santo deu obrigação. E nem por isso eu fiquei de mal do meu pai de santo. Isso chama-se postura e caráter. É isso que nós estamos comentando, a postura Agora, e caráter. Agora, se meu pai de santo, se fulano falou que eu fiz errado, se Beltrano falou que eu fiz errado, se fulano falou que faltou a galinha vermelha, se faltou a pena verde, se faltou a pena amarela,
é um problema da pessoa, porque eu vou dormir no meu travesseiro. Porque eu nunca precisei ir na casa de ninguém pegar filho de santo de ninguém. Agora, se me ligar e pedir um jogo de búzio, eu vou jogar e vou cobrar meu dinheiro, filha. Porque se ligar na outra, vai ligar e a pessoa vai jogar também. E não vem me dizer que não joga, porque joga, filha. Pessoal, vocês já viram que esse canal vai ferver, né? Eu queria trazer um contraponto, Robson, é o seguinte, do que a gente está falando sobre ética religiosa, né? Qual que é a ética religiosa de um sacerdote hoje em dia? Aquilo que a gente vinha debatendo muito, Robson, até tomando café aí na sua casa, às vezes, né? Sobre raiz. Da onde você veio? Quem te fez? Né? Qual que é a tua história? Qual que é a tua ancestralidade? Não importa qual que seja a tua casa, a tua raiz, se é uma umbanda mais cristã, se é um candomblé queto, se é Angola, bate-folha misturado com niquice, com orixá, conte a sua história, conte a sua tradição, conte a quem você deve respeito, fortaleça a sua casa. Então, a partir disso, nós temos, então, fortalecimento de poder dar aos iniciados, às pessoas, um conteúdo mais substancial do que seja religião, religare. Infelizmente, as pessoas, o pai Joe pode falar com mais maestria, a mãe Cláudia também, a respeito do candomblé. Eu falo pela Umbanda, e voltando ao tema, que também a gente vai abordar muito aqui no canal, e vai sair faísca, sobre essa busca dessa pseudo-visão que se tem muitas vezes, que a nossa religião, porque não está calcada em pecados, porque não tem um diabo, que é uma anarquia, que tudo pode. E aí a gente vê a falta de respeito com os velhos, a quebra, muitas vezes, de tradições. A tradição é boa, ela mantém uma ordem, ela mantém um certo rigor, né, de educação. Né? Eu, agora dando meu testemunho como pessoa, como ser humano, que é um dos temas também que a gente vai fazer sair faísca aqui no canal, nós somos seres humanos, sacerdote ama, chora, tem contas para pagar e assim por diante. Né? E dando o meu relato como pessoa, essa ordem, essa disciplina de estar na Umbanda e o contato com o candomblé nas últimas décadas, me deu uma nova forma de organização de vida, de se relacionar com as pessoas. E, infelizmente, o que a gente vê, dando uma última fala, em relação aos tiros nos pés que a gente acabou dando, a gente vê muito nas redes sociais. Façam o teste. Qualquer um das pessoas que estiverem agora assistindo essa live, façam um teste. Vai numa página ou abre um Instagram e posta algo bonito sobre o relato, alguma coisa sobre Umbanda e Candomblé. Você vai ter 3, 4 curtidas. Agora, posta uma desgraça. Aquilo tem 3 comentários. E assim por diante. Nós acabamos nos denegrindo. Denegrir também não é uma palavra que não pode mais falar, né? Então, tem todos esses aspectos, né? E então nós acabamos conspirando contra nós mesmos. Você olha nessas páginas aí de Umbanda e Candomblé que tem por aí, de debates, não são pessoas de fora, somos nós mesmos lenhando os nossos próprios. E só para encerrar, agora, aquilo que o Robson disse um dia, que numa conversa que você teve com o pastor, né, Robson? Que ele falou que os pentecostais não precisam fazer mais esforço para acabar com a nossa religião. Nós mesmos estamos nos acabando entre nós mesmos. Sim. E eu fiquei bem magoado quando ouvi isso dele. mas é uma pura verdade. Mas a gente precisa tomar cuidado também, porque esse contexto histórico, né, e de colocar a gente contra nós mesmos, né, e também essa questão de culpabilizar nós por tudo,
né? Que é assim, né? A gente culpabiliza a menina que foi violentada porque ela estava de short curto. A gente culpabiliza, mas o negro, mas também olha seu cabelo, né? Então a gente precisa, e eu acho que isso muito tá ligado, aí eu puxo sardinha pro meu lado, e que eu acho que os terreiros eles precisam começar a pensar nisso, a gente precisa repensar a educação que a gente tem dado e que tem construído dentro das nossas casas, né? Uhum. Porque para mim isso tudo está ligado à educação. As pessoas de Candomblé, por exemplo, se a gente tivesse aqui, não estou reclamando, porque hoje a quantidade de pessoas que já passaram por aqui, né, e que estão passando e que estão aqui com a gente, é fantástico, né? Mas eu tenho certeza que se a gente tivesse aqui cantando ponto de Exu, tivesse um capeta aqui tomando cachaça, nananã, a gente estava explodindo aqui, né? As pessoas do Candomblé, as pessoas da Umbanda, a grande maioria, não estão aptas, quando eu digo aptas, elas mesmo, não estou falando que elas não conseguem, mas elas não estão dispostas e disponíveis para o debate, para a conversa. Elas querem beber, fumar... Elas querem um show. Elas querem um show e muitas vezes elas o não, circo... né? Nós, mas eu não posso ficar de fora disso. Nós, né? O circo. O circo. E uma então, coisa que eu acho que a gente precisa entender é que o candomblé mudou. O candomblé mudou. E o candomblé muda dia após dia. Dia após dia. Hoje, o Iaô, ele vem com a qualidade de santo dele, ele vem sabendo o ebó que ele tem que tomar, ele vem porque ele viu na internet que o Odu tal responde tal orixá, ele já vem com a cartilha dele. Fez 10 a cartilha dele. Se você não chega para a pessoa e fala assim, minha filha, você então já está aí sabendo de tudo, você não quer mesmo você mesma fazer seu santo? Que eu falo assim mesmo, filha. Eu falo assim mesmo. Porque está se acabando um pouquinho a tal da hierarquia do candomblé. Que antigamente era uma loucura. Antigamente eu tomava banho 5 horas da manhã, tomava o dengue, frio, gelado no tempo. Hoje, se você der um banho 5 horas da manhã, o Iaô pegar uma pneumonia, ele sai de lá e te processa. Mudou. A coisa mudou. Não é o candomblé que mudou, pai. Não é o candomblé que continua o mesmo. São as pessoas que estão invertendo os valores. Exato. Tá certo, Iá. Sua colocação está certíssima. É porque eu venho de uma cultura que, quando eu me iniciei, há 22 anos atrás, o meu falecido pai, da casa onde eu me iniciei, que meu pai faleceu e hoje eu estou com o pai Jorge, mas quando eu me iniciei, eu lembro-me que meu pai me tirava, acho que 4 horas da manhã para tomar banho, e o dia do meu candomblé foi quando o meu orixá trouxe o nome. Hoje em dia o pai de santo vai para o jogo de búzios, traz o nome da Iaô. E antigamente, enquanto o orixá não trouxesse o nome, o senhor não saía do quarto de santo. Antigamente se cumpria uma hierarquia de 21 dias recolhido. Hoje em dia você tem que recolher a pessoa, sai com 7 dias, entendeu? Porque a pessoa tem que trabalhar. Ou quer dizer, antigamente nós não trabalhávamos, antigamente nós também não tínhamos responsabilidades, nós não tínhamos um serviço, não tínhamos uma família para dar de comer. Então, o candomblé permanece mas isso aí cai em outra história. Outra história que eu pensei muito sobre isso que a senhora colocou aí. Sobre a questão que hoje nós temos uma elite no candomblé também. Só que o candomblé permanece mesmo, que mudou foi os valores. As pessoas estão deturpando os valores das casas de axé, estão deturpando os valores do candomblé, estão deturpando a hierarquia, passando por cima de uma hierarquia onde muitos nem sabem o que quer dizer a palavra hierarquia. As pessoas já querem chegar... As pessoas ou nós. Exato, pai, a benção. As Yalorixás ou os Babalorixás. Nós não podemos generalizar. Porque se a Yalorixá aceita fazer um Iaô em 5 dias,
A culpa também não é da pessoa. Você Mas tem é o isso que eu tô direito de falando. falar Se na sua mudou, casa foram os assim, ó, na valores. minha casa não é 5 dias. Na minha casa não é uma semana. Ah, então vá para outra. Vá para outra que faz em 5. Né? Ué, Concordo. Eu acho que a entendeu? gente precisa, essa coisa, quando eu estou falando nós, porque assim, eu não gosto muito dessa coisa que a gente fala assim, o brasileiro não sabe votar. Eu não sou brasileiro, eu sou brasileiro, né? Então, eu sou brasileiro, então eu tô incluso nisso aí, né? Então, eu gosto não de falar que todo mundo faz isso, mas a Claro, gente é isso, né? culpas, a gente comete erros, Robson. Sim, Antigamente, abordando essa questão das iniciações e falando da Umbanda, no meu tempo, quando eu comecei, até eu chegar a sentar num toco e começar a ter atendimentos através da entidade ali do catiço, do caboclo, para benzer uma roupa, passou 3 anos, mais ou menos, passando por obrigação, passando por banho, tendo que ir lá no terreiro limpar o terreiro, tendo que ficar lá sentadinho, não fazendo nada, só olhando o ritual, porque o pai ou a mãe da casa dizia, fica sentado aí, que é o que você vai fazer hoje, né? E eu vejo até na minha casa, às vezes as pessoas já chegam com 44 caboclos, 23 exus, com toda a roupagem, e você olha assim e diz, meu Deus do céu, como é que eu vou colocar uma pessoa dessa, né, uhum, para lidar com a vida e com o destino das pessoas? Porque um sim ou não mal colocado, seja nas falas das entidades de Umbanda, seja através do jogo do candomblé ou os outros oráculos, se você errar, você ferra com a vida da pessoa. Então, é sim, que nem você disse, Robson, façamos as nossas meia-culpas também, que às vezes a gente Sim, pode ter cometido deslizes também. Muitas vezes, na ânsia de querer auxiliar alguma dessas pessoas que poderiam ter até algum potencial, ter acelerado um pouco o processo. uhum. Então, a gente tem que analisar muito bem esses fatores, porque senão a É, gente vai acabar dando um tiro atrás do pé, atrás do outro. mas aí tem a história também de que na minha casa eu mexo a panela do jeito que eu quero. Pois Aí é é, uma outra discussão, né? outra discussão também que a gente vai brigar, vamos falar, É brigar, justamente, falar aqui no canal É, bastante todo mundo. mas eu acho que é justamente isso, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma obrigação que não é viável você fazer uma obrigação com menos de 20 dias, por exemplo, a gente vai precisar explicar que tem folha de um, tem folha de 3, tem folha de 7, tem folha de 14, né? E como que vai fazer em 7 dias? Então faltou a folha. Pode ser que no faça em seu 7 axé, dias. pai. No seu Uhum. axé tem isso, pai. Sim, sim. Entendeu? No E- seu e- axé e- tem isso. Eu Tem sei, mas axé que. Tem axé. Ai, no meu axé reza sassãe. Tem gente que fala, mas o que é isso? sim, sim, sabe uma mas cultura que eu acho que mas eu nós acho que é poderíamos. justamente isso. O Carlos aqui, gente, desculpa, o Carlos aqui coloca uma história que eu acho que é justamente isso que a gente, não é o que a gente está falando, mas é justamente, a gente pode pegar, que ele coloca, né, olha, é possível traduzir algumas palavras? Sou leigo, né, e tem várias pessoas na mesma situação, né, tem expressões que não entendemos. Aí ele coloca um exemplo aqui embaixo, por exemplo, ele coloca A uma outra pergunta navalha. aqui embaixo. Isso, né, a navalha, por exemplo. Então, assim, é, quando a gente fala do canal, eu quero voltar um pouco desse canal, a gente precisa mostrar tudo isso. Pai, o senhor faz Sim. folha de 14 dias? Explica pra gente o que é isso. O senhor não vai fazer uma folha, não vai ensinar o ritual, mas fala assim, olha, é isso, é isso, é isso. Para quem está de fora, no mínimo, quando chegar, por exemplo, um dia eu cheguei numa pessoa, numa conversa com uma pessoa, e a pessoa falou assim, é porque eu fui lá para falar para a mãe de santo que eu ia sair, a mãe de santo pegou uma bacia de acaçar, entendeu? Pisou, começou a pisar no acaçar, né? E, né, para amaldiçoar a minha vida, né? Eu só de risada, né? Tipo, né? Mas
Qual que é a importância isso que o Carlos coloca, né? Claro, ele fala de algumas palavras que a gente utiliza, mas aí eu coloco para dentro, para a gente, para as pessoas que querem estar participando, para no mínimo chegar no terreiro e a pessoa falar assim, olha, filho, você vai ficar aqui 3 dias, né? Não preciso raspar, não preciso, você me dá tanto que eu vou te iniciar no santo, né? Ah, agora tem o buri de iniciação, né? Então, as Opa! pessoas, entende? Então, Tudo bem? sim, Meu então, nome é Cláudia. entende? Eu não estou falando Mas bem, eu não existe, a gente mas ouve muito. a gente A precisa gente expor ouve isso, muito. não para falar mal, mas de repente quem faz, vem aqui explicar no canal para gente. Às vezes, Como que pô, é essa história de buri de isso, iniciação? explica pra gente, Orixá né? Ori, Orixá Ori, que é o orixá que é cultuado no Bori, que a gente diz, né? Orixá Uhum, Ori, existe na Umbanda? Aí o Pai Laércio mesmo poderia colocar isso. Esse orixá é cultuado na Umbanda? Aqui, uhum, creio eu que não, É né? conhecido na Umbanda? Eu creio eu que minha mãe era mãe de santo de Umbanda, antes de ser feita no candomblé, e nunca, né, nunca ouvi falar de orixá ori na Umbanda. Enfim, e é um ritual para ori, né? Falando aí para o moço que perguntou sobre essas palavras difíceis, ori significa a cabeça, né? E o ritual do bori é comida à cabeça. Cada um tem o seu pessoal. Não é como os orixás, que são Oxum e Ansan. Não, cada pessoa tem o seu ori, o seu ori pessoal, que é o que dá discernimento, enfim, só um pedacinho. Tá? Para explicar, porque a gente fica falando em Yorubá aqui, o pessoal às vezes não entende, né? sim, sim, Sabe sim. que eu acredito, né? Estava pensando esses dias, eu acredito que nós poderíamos e deveríamos resgatar a cultura da união. Antigamente, quando se iria iniciar um orixá, seja ela no Queto, Angola, Efon, né, Queto, as grandes festas, nós dizíamos que iríamos iniciar um orixá, vinha o pai de santo da Barroquinha com galo, a mãe de santo do João Turquino com pombo, e fazia-se essa união, iniciava esse orixá, por exemplo, na casa do Babá Joey. Hoje em dia, se nós falarmos assim, vai recolher alguém que é legal, e oferece um bicho, o pai de santo, a mãe de santo já fica com o pé atrás, tipo, opa, por que está me dando esse bicho? Esse bicho vem com presente? Então, antigamente, se tinha cultura de fazer um iauô de Omoru, de Obaluaê, por exemplo, e fazia o Sabagé, onde o futuro iauô saía com sua peneira de buburu, né, vendendo e oferecendo, e resgatava esse dinheiro para iniciar essa pessoa do Omoru. Hoje em dia, as pessoas se deixam consumir pela vaidade de si. Eu não quero ajuda, senão as pessoas vão achar que eu sou pobre, que eu sou mendigo, que eu sou isso. Então, nós devemos resgatar essa cultura da união, onde não interessa onde vai ser iniciado, mas que nós possamos agregar e ajudar essas outras casas. Não quer dizer que a pessoa está passando por dificuldade, que a casa não tem axé, que o pai de santo não tem sabedoria. É uma forma de unificar essas casas, é uma forma de unificar a nossa união, sabe? E de estarmos presentes. Não estou dizendo estar presente dentro do quarto de santo, porque cada qual tem a sua panela, tem o modo de mexer, tem a sua tampa, tem a sua colher de pau. Mas nos permitir vivenciar essa união. Não, isso é lindo. E isso que a senhora está falando é lindo. É lindo. Acontecia muito. Quando um não tocava, quando um tocava, o outro não tocava. Ou quando ia recolher um iaô, se ligava para 5, 6 pais de santo para perguntar, né? Para confirmar o orixá daquela pessoa. Enfim. Mas isso tudo é o que eu te falei, o candomblé mudou, ou se aqui mudou, eu não sei, as coisas mudaram, né? E a gente vai falar, por exemplo, hoje a gente vê Umbanda, Candomblé, não é? Tá, na minha casa eu toco Umbanda e Candomblé, mas peraí, como é isso? Né?
Como é isso? Como eu recebo 16 catiços e toco candomblé junto com os... Entendeu? Eu não consigo entender. Agora, meu Como pai... assim? Não entendi, pai. Desculpa. Eu entendi o que ele quis dizer. Tipo, Umbanda é Umbanda. Candomblé é Candomblé, não é mãe. No barracão de Oxóssi, a sua Maria Padilha ou sua Maria Mulambo não vai dançar. Porque o barracão é do Oxóssi, é de Orixá. Aí a gente entra numa outra coisa. Aí volta aquela história. Na minha casa eu mexo a panela do jeito que eu quero. Se eu for falar da minha casa, a minha pessoal é Orixá. Né? Uma vez por ano eu faço lá a história dos catiços, para quem tem catiço, receber. Mas no barracão de Orixá não se entra catiço. Isso é na minha casa. A questão sempre é que, não sei se estão me escutando bem, que eu tive que mudar aqui para o notebook. Estão escutando? Sim. É uma tecla que eu sempre bato e que também ando voltando lá na questão da metodologia, dos objetivos do canal, que é a apresentação, o cartão de visita do que é cada terreiro. Né? Os pais e as mães digam, olha, aqui o caldo, aqui o mugunzá, aqui como é feito, se é com banana ou se é com farinha ioki, né? Mas aqui é desse jeito. Mas não enganar as pessoas, dar essa base de as pessoas não perderem tempo. O problema aí a gente entra naquele debate, né, Robson, que a gente sempre fala, né, e pegando as falas do pai Joey, dos recortes, né? Você não sabe onde começa uma religião e aonde termina a outra. Por exemplo, eu tenho lá minha umbandinha de Preto Velho, vamos dizer, né? Sincretizada com santos católicos. De repente, eu vou a um terreiro de candomblé e, uau, né? Que coisa maravilhosa. Na semana seguinte, eu estou fazendo sair de santo. E daí, como é que eu explico isso? Se nem eu sei o que eu estou fazendo. Talvez esse seja um dos grandes problemas hoje da nossa religião. Esses recortes. Um dos grandes problemas são esses mesmo, é isso que eu falei. Pô, às vezes eu vejo em terreiros de Umbanda orixás vestidos. Tipo, as pessoas vestidas de santo. Oxum vestida como no candomblé, Inhansã vestida saída. Que a pessoa não sabe absolutamente o que ela está fazendo, mas ela viu, achou bonito e colocou lá na gira dela. Com todo o respeito que eu tenho à Umbanda. Volto a falar, minha mãe era mãe de santo de Umbanda, vivi na Umbanda a minha infância inteira. Como nós do Candomblé achamos bonito o Preto Velho, como nós do Candomblé achamos bonito o Baiano, como nós do Candomblé achamos bonito, né? E vamos trabalhar com eles também na nossa, né? Mas eu acho que isso tudo é discussão para 10 anos, né? A Tati coloca aqui para a gente, né? Olha, benção meus mais velhos e mais novos. Exatamente, não podemos generalizar. Eu só queria trazer e já avisar que a gente está indo para o final do nosso tempo, né? É verdade, né? E senão nós vamos ficar aqui discutindo a noite inteira, né? Mas eu acho que tem esse lado. Hoje eu estou trabalhando com a generalização, sim, né? No sentido de colocar todo mundo no mesmo saco, porque nós estamos no mesmo saco. Independente se o cara faz A ou B, o cara é Umbanda ou o cara é Candomblé, né? Então, mas eu fui no Candomblé tal, mas aquele Candomblé faz em 3 dias, o outro Candomblé faz em 7, o outro Candomblé faz em 14, o outro só faz em 21, tudo é Candomblé. Então, acho que a gente precisa parar de pensar no farinha pouco, meu pirão primeiro, mas é no inverso, né? No de que assim, olha, tá todo mundo errado, só eu que tô certo. Cara, se tá todo mundo errado, só tá você certo, você também tá sendo prejudicado. Ou a gente começa a pensar no coletivo, ou a gente vai ficar sempre nessa, não generaliza não, porque na minha casa é diferente, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar no coletivo. Todo mundo, e eu acho que são essas formas, né, de convencimento, primeiro,
do que tem lógica. Eu gosto muito do Babalorixá, enfim, que eu tenho umas questões pessoais com ele, boas, né? Que ele fala que Candomblé e Umbanda tem que ter lógica. Ah, mas eu faço isso, tem lógica isso que você está fazendo? Me explica. Não, não, não. Tem lógica. Ah, não tem lógica? Então desculpa. Né? Gente, desculpa aí, mas olha aí, ó, o Bruno também ele coloca aí uma sugestão para gente. Acho que o Bruno faz sal também, lá da casa do pai Joey, né? Gostaria de ouvir. É possível manter a hierarquia do Candomblé sem ser apontado como pregador do preconceito, racismo estrutural? Isso aí é uma pergunta bem pertinente, né? Muito boa, muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Uhum. Porque a hierarquia, a nossa hierarquia antiga, ela beira isso, se a pessoa não entende, né? No sentido da hierarquia do Candomblé. Estou falando aqui do que eu sei, né? Da história de Iaú tem que comer no chão, não pode participar de conversas dos mais velhos, né? Iaú tem que comer de mão, afastado, enfim. Iaú não veja isso, Iaú não veja aquilo, não está no seu tempo. Isso quase beira a coisa do preconceito estrutural mesmo, né? Sim. É uma coisa de se pensar, das casas se pensarem, né? A gente precisa pensar várias coisas, né? Eu tenho os prós e os contras, né, nas questões. Eu acho que, assim, primeiro, as questões hierárquicas, elas são muito iguais nas religiões, né? Independente, elas são muito iguais, né? Eu acho que o que acontece muito no Candomblé é que a gente permite, né? A gente tem muito mais aproximação e as coisas acabam sendo fundidas, né? Em alguns momentos. Mas, por outro lado, a gente percebe que algumas organizações estão muito ligadas ao período escravocrata. Exatamente. Está ligado lá, né? Ao senhor, nananana, quem anda descalço, né? É o escravo que anda descalço, quem tem direito de colocar um sapato, quem tem direito de colocar um calçado, enfim, tudo isso. Quem dorme na esteira, quem dorme na cama. Uma questão estrutural patriarcal, se a gente for analisar a fundo, né? Escravocrata mesmo. Da onde surgiu a coisa, né? Sim. Mas uma vez eu escutei um Babalorixá falando dessa coisa, né? Tipo, mas por que a esteira, né? Aí a pessoa fala assim, mas a esteira porque leva a pessoa na humildade, voltar na questão da humildade, nananã. Então tem essa concepção, volto na palavra, escravocrata, porque quem dormia nas esteiras, mas também tem uma questão religiosa que a gente não pode esquecer, né? A esteira permite que o aroma sobe, a esteira permite que a essência da folha, também porque não faz sentido ter uma esteira e não ter uma folha embaixo, na minha concepção, né? Então a esteira permite isso, né? Então isso precisa ser explicado, né? Por que a gente acorda 4 horas da manhã para tomar banho, né? Porque não pode dormir, porque é judiado. Não, né? Que deu o Itan de Exu que fala, olha, antes do sol nascer, né? Você vai aguar, nananana. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão que é educativa na nossa. E eu não estou passando coisa que eu não devia passar para os meus filhos, para os meus irmãos, enfim. Eu estou passando a lógica. Isso aqui sentido por conta disso, eu faço isso por conta disso. Eu acho que isso precisa ficar claro, né? Sim. Eu acredito que tudo leva a uma concepção e a um elo com o orixá. Desde andar com os pés no chão e fazer uma troca de energia com a terra, ao dormir nessa esteira com folhas que também te leva ao pé do seu sagrado, sabe? E essa hierarquia. Então, eu penso que são coisas mínimas que nós podemos passar a noite aqui falando, conversando. O porquê o comer no chão, nem se trata de comer no chão, que é essa imagem de escravocrata, são coisas que podem ser mudadas. Mas também vem da hierarquia, que passa de geração para geração, e que você fez. Eu não vejo nexo, por exemplo, e de repente tudo que nós passamos, é claro que
frisando bem, não tratamos nossos iaôs como fomos tratados, né, Baba Joy, pai Robson e Ah, eu pai fui Laércio. tratado não tenho muito AO, bem. não. Eu não tenho AO. Eu fui tratado muito Não, bem. eu sei que o senhor não tem, eu estou dizendo que o senhor já vivenciou dentro de sua casa. Ah, Por favor, sim. não me interprete mal. Mas Sim, meu hoje amor. nós não Tô tratamos brincando. nossos iaôs como Tô nós éramos brincando. tratados. Mas Claro. se levarmos em conta todo esse progresso religioso e estrutural, nós começarmos a derrubar alguns paradigmas, alguns dogmas e algumas hierarquias dentro do candomblé, o que iremos fazer com as pessoas que estão se iniciando? Como, por exemplo, é falta de respeito sentar na mesma altura, é falta de respeito com garfo perante o babalorixá. Não, aí que a gente tem que trabalhar, mas também temos que ver de que forma isso vai chegar para esses novos iaôs. Sim. Porque os novos iaôs de hoje não são os iaôs de ontem. Hoje nós entramos na lei, sabe, leigos, sem sabermos nada, e fomos adquirindo com o tempo conhecimento e mérito. Então, Joey chegou por mérito, pai Robson chegou por mérito, pai Laércio chegou por mérito e eu cheguei por mérito. Qual seria a função, qual seria o propósito dessa hierarquia, se quebrado algumas coisas? Então, chega um que hoje está na mesma altura. Não é falta de respeito sentar na mesma altura que o seu babalorixá, desde que vocês não estejam no espaço sagrado. É claro que essa pessoa não vai chegar no bar, não vai levar um oticá, um banquinho para sentar ao lado do seu babalorixá. Mas dentro das casas de santo precisa manter algumas hierarquias. Pessoal, tem mais uma... Acho que está com uma interrogação aqui. Mas aí o Sandro, ele coloca, pegando a palavra do Robson, a lógica tem fundamento no que está fazendo, no que está se fazendo no culto? É isso, gente? Eu acho que é isso. É isso. É isso. É isso. O que é fundamento, gente? Para mim, fundamento é aquilo que é passado para você, dentro do seu axé, claro. E fundamento, por exemplo, o candomblé, se eu fosse falar sobre candomblé aqui, a gente demoraria muito sobre fundamentação, né? E eu acho que não é esse o sentido, né? Mas você tomar ebós, que são as primeiras oferendas que são dadas, né? Para que seu corpo seja limpo, para que você entre num quarto sagrado, para se iniciar, depois dar a comida ao orixá ori, depois rezar sua sassã, depois ter sua folha, seu apexu, né? Seu ibocé, suas coisas todas, são fundamentações que existem dentro de uma obrigação, qual seja ela de iniciação, que é muito mais, né, requer mais tempo, enfim, ou nos seus 7 anos, quando você recebe seus direitos, né? Existem fundamentos que não podem ser fugidos da liturgia do candomblé, né? Apesar de nós não termos uma Bíblia, né? Aquela coisa explicadinha, a gente tem fundamentações do candomblé que não podem ser puladas etapas, né? No meu ver aqui, gente, eu acho que etapa pulada é problemático. Né? Já aproveita aí que vocês estão falando de fundamento, o pai Laércio vai falar um pouquinho. O Bruno colocou aí mais uma pergunta também, se puder já estar respondendo junto, pai. Fundamentos são os atos passados por gerações no que demonstra as lógicas das atividades realizadas no culto? Sim. As religiões, né, falando de uma forma mais ampla, talvez o candomblé e da Umbanda, temos muito chamado paradigma. Vai se passando, às vezes, de uma geração a outra, e muitas coisas vão se perdendo. E depois vai se acabando achando justificativas sem muita lógica, né? E na questão do fundamento, por exemplo, na questão da Umbanda, né? Chega alguém e me pergunta, escuta, por que o caboclo lá toma cerveja?
como eu já vi alguns terreiros responderem, mas não faça pergunta difícil, porque aqui as coisas sempre foram assim. Não, se você for pesquisar um fundamento, nós vamos lá através dos aluás, das fermentações de gengibre, de algumas fermentações até próprias advindas da África, indígena, macerações que tinham uma forma de uma cerveja, né, com abacaxi. E, de repente, por uma adaptação cultural histórica também, acabou se passando a usar a cerveja, né, para acabar se fazendo a manutenção do rito. Ou seja, você tem uma fundamentação e você mantém um contexto do que seja essa ancestralidade, né? Agora, o duro é você chegar e falar para alguém, é mais simples, é mais prático, então, você chegar e falar, gente, eu não sei, mas vou procurar saber e vou te trazer em tempo hábil essa informação. Aí, às vezes, é uma questão, às vezes, dos sacerdotes, aí entra na questão do Robson, de fazermos as nossas meias-culpas, de, às vezes, essa geração nova, com acessibilidade, internet, literaturas, livros, tem essa informação. E venha trazer até nós sacerdotes, e nós fazemos assim. Não, eu não quero saber disso, porque, afinal de contas, as coisas sempre foram assim. Então, cabe a nós sacerdotes também termos a humildade de dizer, não, meu filho, senta aqui à mesma altura minha e me passe, me ensine, me mostre, pelo menos, para eu poder ler o que você está dizendo. E aí a gente tem questão de fonéticas, cantos de umbanda, pontos. A gente estava conversando esses dias com o pai Joe e com a mãe Cláudia sobre palavras da tradição, e com o Abner também, de palavras do Yorubá, misturada com outras fonéticas, que, de repente, pela sonoridade, foram sendo deturpadas, e vai-se no ritmo como se deve estão tocando nos candomblés. Então, acaba virando fundamento, né? Mas a gente também tem que fazer a nossa meia-culpa e ter uma aceitação de dizer, não, estamos aqui para aprender também, né? Aí vai caber a cada casa, como a gente volta naquela questão, uma questão cíclica, volta na outra, né? De dizer, olha, aqui, meu filho, aqui se mexe o caldo assim, eu não quero que mexa diferente. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho bastante pertinente, gente. Deixa eu só encontrar ela aqui. Tata Cris. É do Tata Cris, de Ilhéus. Isso. Que eu acho bastante importante que a gente comente um pouquinho, né? Gostaria de saber preceitos e fundamentos passados por seus mais velhos, hoje tem algum significado ou não? Fico triste com as desconstruções de fundamentos passados pelos mais velhos, com a desculpa de que o candomblé se modernizou. E aí, gente? Tem todo o fundamento, o que nos foi passado pelos nossos mais velhos, né? Mesmo porque parte do princípio do início da nossa conversa, entre nós quatro, onde a gente vem constatando a hierarquia, o merecimento e o eló. Então, nós não podemos deixar isso. O candomblé, quando o Tata Cris, desculpa que o candomblé se modernizou. O candomblé se modernizou ou as pessoas que constituem o candomblé se monetizaram? Monetizaram? Se deixaram corromper pelo financeiro. Então, o candomblé não modernizou. As pessoas estão deixando se corromper pelo dinheiro, pelo financeiro. Eu acho que o que continua, o sagrado continua sagrado, os fundamentos continuam dentro dos quartos de santo de cada casa, e nós não podemos mudar isso. Não é viável mudar isso. Eu acho que existem algumas coisas que a gente precisa repensar, sim, né? Né? Claro que eu acho que a gente precisa manter os fundamentos que tinham lógicas, enfim, algumas coisas eu acho que sim foram distorcidas ou não foram entendidas bem. E algumas coisas a gente não encontra. Por exemplo, onde a gente vai encontrar lamparina hoje? Os roncós eram com lamparinas, né?
Isso é um fundamento, não é? Né? Hoje a gente não acha, mas lamparina, enfim, né? Eu só dei esse exemplo para colocar, né? De algumas coisas, sim. Por exemplo, quantas vezes a gente escutava, né? Olha, cala a boca. Como o pai Joey falou, se hoje um pai de santo mandar um filho de santo mandar calar a boca, acabou, Nós somos né? processados. Né? Aqui tinha algumas pessoas que tinha, eu no Candomblé, na minha tradição, eu chamo de abô, né? Só que abô, para mim, é o banho de folha de erva fresca, né? A maci, para mim, é quimbundo lá, é banto, né? Então, eu tomo banho de abô, né? Só que aqui se tem uma confusão, todo mundo chamava de amaci, e quando a gente falava de abô, era aquele banho cheio de bigato, De Morotó. né? Então, Ai, ai. inclusive, a Tomei gente tinha que muito banho beber. assim, hein? Inclusive, a gente tinha que tomar um pouco, a gente, né? Pedido. Até o dia que uma mãe de santo foi processada, porque um entrou no ouvido, a mulher ficou louca, tal, enfim, né? Então, acho que tem algumas questões que, para mim, eu acho que não tá. Eu não sei se estava muito ligado à condição da época do que a fundamento, Eu também acredito nisso, pai. né? Mas eu também. acredito que a Eu pergunta do acredito Tata nisso. não seja em relação a essas coisas de fundamento e de modernização. É claro que o Candomblé ele se modernizou, o tempo se modernizou, o avanço veio a todos, inclusive ao Candomblé, mas eu acredito que essa modernização que o Tata Cruz fala é o do não manter o sagrado como sagrado e os fundamentos dentro de seus quartos de santo, que hoje nós vemos que Sim. está explícito. Eu acho Mas que é aí nesse eu acho sentido que o Tata está falando, que é a modernização Isso, de hierarquia, de fundamentos passados dentro de cada casa. Eu acredito que seja essa modernização na qual ele está se referindo. Isso que ele coloca, pai, desculpa, isso que ele coloca aqui nesse próximo comentário dele, ele, na realidade, ele faz as palavras da Macota Valdina, né? De que a gente precisa se adaptar. E isso é importante, inclusive quando as pessoas chegam na nossa casa. Porque cada uma chega falando, como o pai Joe iniciou falando, olha, eu sou de tal santo, olha, eu como isso, olha, eu não como isso, olha. E a pessoa tem que chegar na casa falando o seguinte, olha, aqui na minha casa é isso. Né? Exato. Olha, no meu axé, você quer estar no meu axé, você não pode mais comer isso, filha. Exato. Né? Não é por conta disso. Né? Então, eu acho que aqui você não vai ficar só 3 dias no Hong Kong, você vai ficar 20, meu amor. Não dá para você, não dê obrigação agora. Quando eu cheguei na casa de meu babalorixá, quando eu cheguei na casa do meu babalorixá, há 15 anos, há 16 anos atrás, no Ilhaxé Iraquilibão, eu me lembro que meu pai falou assim, e cadê minha filha? Faz um dengué. E eu fiquei parada. Olha que eu já tinha meus 10 anos de santo, né, meus 12 anos. E eu fiquei parada. Ele falou, você não sabe fazer dengué? Eu falei, pai, o senhor me ensina como faz na casa do senhor, porque eu venho de uma outra casa. E talvez pode não ser igual. Então, eu não chegar na casa dizendo, eu sei tudo, mas, assim, eu quero aprender como se faz aqui. É claro, se você foi para aquele axé, você tem que seguir aquilo, né? Você tem que reaprender, você tem que se limpar daquilo e se adequar à hierarquia. Claro, mas você tem que se adequar àquele lê, àquela situação que você está inserida. Né? Ou inserido, você tem que se adequar. Se aquela casa não é muito para mim, você tem todo o direito de procurar aquilo que lhe sirva também. Eu só acho que a fundamentação do Candomblé não pode ser perdida. Não pode, né, gente? Sim. Só vou ler aqui, porque o Cambalandê coloca mais essa questão e é uma afirmação, né? E eu quero colocar, inclusive, justamente que eu não fiz afirmação de que o Amaci e o Abô sejam coisas iguais, só diferenciam de nação. O que eu apontei, irmão, é que para mim a Amaci não é da minha tradição, né? Sim. É de uma tradição, para mim, para a gente aqui, a Amaci vem da tradição Banto aqui.
né? Sim, Os nagôs aqui usam o abô. E aí eu não vou exato. poder te falar como é que se é a mesma coisa, se é diferente, porque eu não sou banto, né? Sim, Então eu não sei como eles preparam, o que que eles colocam, enfim. sim. Para a gente o abô, né, é específico para o Iaô e tem as E folhas para cada específicas Iaô, né? É e diferente é específico ali, para né? cada orixá, né? Não é coletivo. Não, não é coletivo, é Não é específico lá para o coletivo. indivíduo, né? Sim. Pessoal, eu Gente, acho 2 horas de live quase. Nossa nós Senhora, precisamos eu encerrar. nem jantei Então, ainda. por favor, não, então, 1h40. pode, Pai Laércio, o professor pode falar, e aí eu já peço que o senhor já faça as suas considerações finais, e aí depois a gente vai para o Pai Joe, ele fala, faz as considerações finais, e aí a Iá, quando voltar, enfim. Olha, muito obrigado a todos. Esse aí é um aperitivo do canal. Muitos temas, é justamente o que aconteceu hoje, o que a gente tem a intenção que aconteça, essa interação, perguntas, conteúdo. Vai haver o contraditório, vai haver debates, mas é excelente, porque já dizia o saudoso Nelson Rodrigues, né, que toda unanimidade é burra, né? Então, o debate, a fomentação do pensamento, eu acho que é muito importante. E talvez, às vezes, seja justamente a diferença que nos une. Exato. E por essa diferença, independente se a minha casa seja diferente do outro irmão de Umbanda ou do Candomblé, se atirar uma pedra na casa desse outro irmão, vai estar tirando uma pedra em mim também. Então, como o Robson disse, a intenção desse canal é trazer essa diferença, trazer essa diversidade, trazer esse debate, e para que a gente veja que no final de tudo, ou no começo de tudo, somos todos iguais e todos irmãos pela mesma luta e pela mesma causa. Muito axé, um grande saravá, um grande abraço, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E obrigado por estar aqui. Axé. Pai Joe? Vambora? Eu queria agradecer mais uma vez e falar assim, hoje foi uma primeira, né? Um primeiro debate, tem muita coisa boa aí também, tem muito entretenimento também. Eu acho que não vai ser só uma coisa de debate, enfim. Eu queria agradecer a todos imensamente por essa oportunidade. A Yain Candaiô, a Pai Laércio, Pai Robson, aos outros que não estão presentes, aos babalorixás de Londrina, fazer o convite, deixar aqui o canal aberto para que todos tenham voz, e as vialorixás também de Londrina, que a gente tem muita gente boa, e fortalecendo que, para mim, tudo começa e termina no amor, né? A gente tem as nossas discussões, os nossos pontos, as nossas divergências, mas eu acredito que o canal está aberto aí exatamente para isso, para que todos nós possamos ter voz. Muito axé, motumbá a todos, um beijo e boa noite. Mãe? Muito obrigada a todos. Meu abraço mais respeitoso a todos e todas. Um abraço todo especial, meu Motumbá, a Yaki querido Axé Quilibá, que está aí nos prestigiando, e a Berocô, Letícia. Um abraço todo especial ao Tata Cris e Ilhéus. É muito importante esse espaço para nós. Um abraço a todos. E essa primeira live foi só uma prévia do que está por vir. Muito mais debates estarão acontecendo com essa sincronização das falas de todos nós, né? Os 6, 2 hoje não pôde estar presente. Obrigado ao Robson, obrigado ao Pai Joe e ao Pai Laércio por permitir com que eu faça parte desse projeto, né? Que foi discutido por nós durante tanto tempo, e que nós possamos estar juntos muito mais vezes. E é isso aí, gente. Se inscrevam no canal, essa é só uma prévia, e muito mais debate terá,
terão muito mais novidades, muito mais cursos e muito mais bate-papo. Nós hoje estamos começando a grande família Axé Pé Vermelho. Um beijo, Mutumbá, Macuyu, Colofé, Aúde, Saravá a todos. Pessoal, lembrando que uma das coisas do canal também, a gente está indo para as questões de dança, de toques, de culinária, né? Então, a gente também vai levar qual que é a culinária lá da casa da mãe Cadaiô, qual que é o prato principal do santo dela, ela vai ensinar a gente a fazer, né? O Pai Pai Joy ensina a gente aí a dançar para o Oxum, ensina a gente a, né? Pai Laércio, o que que tem de bom aí? Ensina para a gente. Então, a ideia a gente está trazendo aí. Maravilhosa que a gente faz. Coisa boa. Colocar aí também, pessoal, fazer um merchan aqui. Sexta-feira, a gente volta com as atividades com os Ogãs, né? Então, a coisa está começando a ficar quente, né? Então, já respondendo aqui a Letícia, né? Sexta-feira nós vamos ter uma live aí com os Ogãs. Esse formato aqui só permite 6 pessoas, eu acho que é até interessante, porque aí a gente não fica muito cheia, né? Porque aí para todo mundo falar, enfim. Então, sexta-feira nós vamos ter 6 Ogãs falando um pouquinho da função do Ogã, né? Do entendimento do Ogã e qual o seu papel dentro dessa coisa chamada candomblé, né? Então, a ideia é a gente começar essas discussões e tudo isso vai lá para o nosso canal, né? Tudo isso precisa ser compartilhado e precisa ser dividido e precisa ser enriquecido com a opinião de todos e de todas. Então, não esses comentários aqui, né, que vocês colocam, a gente nessa questão, a gente tem a opção de colocar ou de não colocar, mas a gente faz questão de colocar, independente se está falando bem, se não está falando bem, né, mas a gente faz questão de colocar porque o contraditório é importante para a gente, né, nós estamos aprendendo também, a gente precisa saber outras opiniões, saber o que o povo está pensando, para a gente também crescer. E vocês também, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, e que com certeza conhecem um monte de gente legal que pode estar aqui falando, que pode estar levando a gente nas casas, para, olha, vem conhecer o meu axé, vem conhecer. Então, só depende da gente, só depende da gente. Por isso que eu falo que eu estou generalizando sim, né? E levo o Ubuntu para cima. Eu só sou porque nós somos, né? Então, vamos que vamos. Gente, e a Letícia está perguntando qual é o horário da live. Eu coloquei aqui ainda. Esse horário vai ser um pouco mais... A live vai ser um pouquinho mais tarde. Ela vai começar às 20 horas. Porque tem gente de Portugal, vai ter Ogã de Portugal, tem Ogã de Foz do Iguaçu, enfim, a gente está tentando fazer um apanhado aí com algumas pessoas, tá? Então, sexta-feira eu já vou divulgar nas redes aí, no Face, e a gente vai falar também um pouquinho dessa live, de repente a gente consegue falar um pouquinho no canal antes. Então, digitou lá no YouTube, Axé Pé Vermelho, já vai cair nesse canal. Por favor, dá um likezinho, segue a gente, compartilha os nossos vídeos, enfim, e dá lá a sugestão para a gente, porque só com a ideia de todo mundo que a gente vai conseguir a tal unidade que a gente sempre sonhou nas nossas comunidades. Gente, obrigado. Obrigado, obrigado, Pai Laércio. Eu sou Axé Pé Vermelho. Eu sou Axé Pé Vermelho. Vambora. E o Joey? Bora. Axé, gente. Obrigado. Axé, Mutumbá, vamos nos falando durante a semana. Um grande beijo a todos. Obrigado. E que o Ogum nos proteja essa semana e traga novidades, caminhos limpos, abertos e batalhas vencidas. Um beijo a todos. Axé.